Muitas pessoas andam se perguntando qual é a relação da escolha do próximo Papa com o Anticristo. Isso devido a muitas especulações, né, tanto em meio aos protestantes como católicos, que existe uma profecia de um tal de São Malaquias, né, que teria sido aí um arcebispo do século XII, e ele teria feito uma lista de todos os papas, e ele diz que, segundo essa profecia, o último papa seria chamado Petrus Romanus, ou seja, o Pedro Romano, que seria o último papa, porque esse último papa seria o papa da grande tribulação. Ele seria um líder em meio ao caos, né? E o atual Papa Francisco seria o último dessa lista, antes que surgisse esse Petrus Romanus, né? Então, existem muitas interpretações, existe, assim, pelo menos umas 4, né, linhas de interpretação de onde viria o próximo Papa. Isso dentro da escatologia, né, do estudo das últimas coisas. Alguns entendem que é através realmente de Roma, da Igreja Católica, né? Existe essa visão teológica de que o Papa seria aquele que prepararia o caminho para o Anticristo. E o que esse próximo Papa, então, faria? Ele faria uma unificação das religiões, ele faria uma preparação para o surgimento do Anticristo. Alguns entendem que o próprio Papa seria o Anticristo. E existe também uma visão, né, de que existe sociedades secretas infiltradas dentro da Igreja Católica, dentro do Vaticano, e essa sociedade secreta ela estaria ajudando aí nessa articulação para o surgimento do Anticristo. Então, vai interferir, né, para a escolha desse próximo Papa. Isso tudo são visões e especulações. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Anticristo, o espírito do Anticristo, ele já está no mundo, né? O Evangelho, as cartas de João dizem isso, que o espírito do Anticristo ele já opera no mundo. Isso, né, desde o primeiro século, né? O termo Anticristo aparece só nas cartas de João. Em 1 João 2,18 diz: Filhinhos, esta é a última hora. Conforme os ouviste que vem o Anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, lá no primeiro século, 2000 anos atrás, o apóstolo João já falava do Anticristo. Existe uma visão teológica também, uma possibilidade de que o Anticristo ele venha do Oriente Médio, que ele venha do Islã. Existe essa visão. Alguns acreditam que ele viria da União Europeia, né, que assumiria um cargo, de repente, de secretário-geral da ONU. Enfim, são muitas as interpretações de quem poderia ser o Anticristo. A verdade é que a Bíblia ela não é clara em relação a isso. Ela dá algumas características, né? Alguém que nega a Cristo, uma força espiritual, né, que, como eu disse, já presente no mundo. No texto de Apocalipse, Apocalipse 13, dos versos 1 a 10, diz que essa besta que sobe do mar é uma figura de poder político, né, que blasfema contra Deus e que persegue os cristãos. Então, essa figura política que persegue os cristãos, né, ou os valores cristãos, é identificado como a besta, né, e tem lá a marca dela, né, que é o 666, e ela realiza sinais e prodígios, realiza aí milagres pelo poder do diabo. A besta ela virá como um líder mundial com poder político e religioso, vai enganar através de sinais, né, vai exigir adoração e vai controlar economicamente, né? Ele, nas cartas de Paulo, ele é chamado de o homem do pecado. É aquele que se levanta, né, contra os valores cristãos. Paulo chama isso de apostasia, chama ele de o filho da perdição, o homem do pecado. Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. Diz que ele é o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus.
né? E ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tudo indica que o anticristo, quando surgir, se assentará no templo. E onde será esse templo? É o templo em Jerusalém que será reconstruído. Existe o Instituto do Templo e várias questões lá relacionadas à reconstrução do templo lá em Jerusalém, que já está em andamento, né? E para o anticristo ele se assentar no templo de Deus, o templo tem que ser o templo de Jerusalém, lá o templo de Salomão, o antigo templo de Salomão, né? Ele tem que ser reconstruído. Então o anticristo ele vai precisar firmar uma aliança, um acordo de paz entre o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então ele vai ser aquele que vai intermediar a paz entre essas três grandes religiões, ou seja, tem nada a ver com os evangélicos, né? Existe a visão de que os evangélicos não estarão nem mais aqui, terão sido arrebatados, mas existe aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, então a igreja estaria aqui e presenciaria então o surgimento do anticristo. Ele, no livro de Daniel, ele é chamado de abominação da desolação, lá em Daniel 9, 27 e Daniel 11, 31. O próprio Jesus também no sermão final, em Mateus 24, 15, fala que ele é o filho da perdição, né? Ele é aquele de quem falou o profeta Daniel. Então Jesus também fez menção em relação a ele. Então ele será um líder mundial, né? Não se sabe se será do Oriente Médio, se será da Igreja Católica, se será um líder da ONU, não se sabe. Se sabe que ele é essa figura, né, esperada, que surgirá no final dos tempos. E se será o próximo Papa que vai preparar o caminho para isso, isso também a gente não tem como saber. Seriam apenas especulações, né? Não tem como a gente bater o martelo em relação a isso. O que acontece é que a gente precisa ficar preparado, porque o mundo, a cada dia que passa, o cenário está ficando mais propício para a volta de Jesus. Até um tempo atrás não era tão propício, porque a gente não tinha tecnologia suficiente, né, para que os acontecimentos fossem acompanhados de forma simultânea, em tempo real, em todos os lugares do mundo. Hoje nós temos tecnologia para isso, para que todo olho possa ver a vinda de Jesus, né? Então, o fim dos tempos está aí, se aproxima, né? O que cabe a gente é a gente viver o Evangelho, é a gente pregar o Evangelho e a gente não ficar se preocupando muito com essas questões, porque uma hora vai chegar e existem muitas especulações e que a gente não mova a nossa fé baseado nessas especulações, que a gente possa ficar com a palavra de Deus, que a gente sabe que é a única profecia verdadeira que deve ser levada a sério, né? Profecias de Nostradamus, né, que dizia que de 2000 não passaria, profecia de São Malaquias e todas as demais profecias, profecias maçônicas, de líderes maçônicos em relação a guerras mundiais e esses últimos acontecimentos, né? O diabo, ele não conhece o futuro. Ele sabe daquilo que vai acontecer, mas ele não tem controle nenhum sobre o futuro. O único controle pertence a Deus, que é soberano e reina sobre todas as coisas. E tudo aquilo que ele disse por intermédio dos seus profetas, que está registrado na Bíblia Sagrada, isso se cumprirá. A hora, nós não sabemos, mas nós sabemos que ele virá. Que nós possamos guardar a nossa fé, que nós possamos buscar cada dia mais viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com seus princípios, e que a nossa vida possa ser baseada em sua palavra, não em especulações e superstições que surgem por aí a todo momento na internet. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.